Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Grande Debate comigo, Juliana Lopes. Hoje com o empresário e ex-deputado federal Alexis Fontaine e o comentarista José Eduardo Cardoso. Primeiro tema de hoje, a prisão do ex-deputado Alexandre Ramagem passou a ser tratada tanto pelo PT quanto pelo PL, menos como um episódio isolado e mais como um fator com potencial de impacto na disputa eleitoral de 2026. Para petistas, o caso reforça a associação do entorno bolsonarista a investigações da trama golpista e, na visão de integrantes do partido, abre caminho para que o tema volte a ser explorado na disputa. Já no PL, a leitura é dupla. Uma ala reconhece o tamanho do desgaste, especialmente por atingir uma figura próxima a Jair Bolsonaro. Ao mesmo tempo, o grupo aposta no reforço do discurso de perseguição, estratégia que tende a mobilizar mais a base fiel ao ex-presidente. Outro ponto que entra nesse cálculo interno do PL é o peso da atuação do ex-deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Internamente, a sigla avalia que o caso é negativo para os bolsonaristas e ocorre em meio a desgastes sobre as eleições dentro da família Bolsonaro e atritos públicos entre, vamos lembrar, Eduardo Bolsonaro e Nicolas Ferreira. Alexandre Ramagem foi preso pelos agentes de imigração dos Estados Unidos, o conhecido ICE, e segundo o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, a prisão é fruto da cooperação entre governo brasileiro e norte-americano. Vamos então ao debate. Fontaine, muito bem-vindo. Boa noite para você. Começo te perguntando, a prisão de Ramagem impacta ou não a disputa eleitoral? Boa noite, Juliana. Boa noite, José Eduardo Cardoso e a nossa audiência aqui da CNN. Eu acho que está mais ou menos precificado, Juliana, porque Ramagem é mais um daqueles que passou por aquele pacote de condenações que pega a qualquer um que tenha sido de alguma forma envolvido com a questão do 8 de janeiro. Desde uma pessoa que fez um Pix de R$500 e que recebeu também uma condenação de 14 anos e nem sabia onde as pessoas exatamente estavam se propondo, era apenas para poder pagar um ônibus. E no caso de Ramagem é exatamente o mesmo pacote que inclusive nem individualiza as acusações e nem as penas. É o pacote de organização criminosa armada sem armas e sem uma organização. É o caso também de atentado violento ao Estado Democrático de Direito, sem violência, e o caso também de tentativa de golpe, um golpe dado num domingo, em família, sem armas, sem líderes. Então, esse pacote, inclusive com essas outras condenações que estão vindo a posterior, está mostrando que a população não está mais acreditando muito nessa história, essa narrativa está caindo. Poderia sim ter sido acusado Jair Bolsonaro e essas pessoas de talvez o que eles chamam de crime de complô, um crime de tentativa de organizar alguma coisa, tem um termo específico usado principalmente em termos de guerra, mas que não se apresenta como uma tentativa de golpe mesmo. Agora, está precificado, né? Alexandre Ramagem está já precificado nisso, como vários outros. Não é novidade. A novidade é que, de fato, ele foi preso nos Estados Unidos pelaquela organização ICE americana que está atrás de pessoas que estão de forma irregular e agora ele vai ter que responder. Tem um pedido de asilo, né, que está sendo estudado. Pode ser que o ICE seja mais rápido e imediatamente, por uma questão administrativa, mande ele para o Brasil, aí ele vai realmente ser preso, vai estar cumprindo pena como vários outros, ainda mais por ter ter fugido para os Estados Unidos efetivamente para fugir disso. Tem, obviamente, toda uma narrativa de uma pessoa que está fugindo de uma perseguição política. Então, tem muitas versões, tem muitas visões sobre isso, mas, na minha opinião, isso já está precificado, né? Não há muita novidade nisso. A gente já sabia que Alexandre Ramagem estava nisso. E o que foi falado na abertura para você, Juliana, vão requentar esse assunto, quer dizer, vamos de novo voltar a isso. Tem prós e contras disso. Óbvio que para a ala do presidente Bolsonaro vai estar querendo dizer que ele é vítima. E para a ala do presidente Lula vai dizer que conseguimos pegar mais um daqueles que eram da trama golpista. Vai ser toda uma narrativa que vai fazer o jogo. Nesse momento, para
essa, vamos dizer, a corrida eleitoral que se encaminha o Brasil em 2026, eu não acho que vai ter muita modificação ou vai ter um pêndulo para um lado ou para o outro. Como eu falei, eu acho que já está precificado esse caso. Cardoso, bem-vindo. Boa noite. A mesma pergunta. A prisão de Ramagem impacta essa disputa eleitoral? Olá, Juliana. Olá, Alexis. Ela tem um componente pitoresco, né? Porque, evidentemente, ele foi condenado. As provas contra Ramagem são avassaladoras. É impossível dizer que ele não teve uma atuação decisiva nessa tentativa de golpe de Estado que foi apurada pela Polícia Federal e usou essa palavra, essa frase, apurada pelo Ministério Público usou esta palavra e foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal como existente por todos os ministros. Inclusive o próprio ministro Luiz Fux, que isentou Jair Bolsonaro, reconhece que houve uma tentativa de golpe de Estado ao condenar algumas pessoas por esse crime. Então, isso é absolutamente induvidoso e as provas contra Ramagem são avassaladoras. O que é pitoresco é que ele foge do Brasil para procurar o abrigo dos Estados Unidos e lá ele é preso pela polícia de imigração de Donald Trump, aquele que os bolsonaristas defendem. Naquela política violenta, truculenta de que imigrantes não podem estar nos Estados Unidos e que é elogiada pela família Bolsonaro, que é elogiada pelos bolsonaristas. Vejam que paradoxo. Claro, ou seja, fugiu para se refugiar e os Estados Unidos lhe fecha as portas, como fecha para qualquer imigrante. Donald Trump bate a porta na cara de um bolsonarista, bolsonaristas que defenderam, como defendeu Tarcísio de Freitas, a vitória deste cidadão chamado Donald Trump. Então, é pitoresco, chega a ser hilário e paradoxal sob certos aspectos. Agora, eu não tenho a menor dúvida que ocorreu uma tentativa de golpe de Estado. Aliás, estou aqui com a Polícia Federal, com o Ministério Público, com todos os ministros do Supremo, sem exceção, inclusive com o Luiz Fux, que diz que houve, claro. E eu não consegui entender o argumento do crime de complô, porque não existe isso na legislação brasileira. O que é o crime de complô? O crime de complô é um complô para destituir o governo, para destituir o Estado de Direito. Então, isso é a tentativa de golpe de Estado. Ou seja, o golpe de Estado é um complô. Né? Então, se existia um crime de complô, é exatamente o tipificado no Código Penal. Ou seja, exatamente um dispositivo que não fala dar um golpe de Estado ou destituir um governo, mas fala em tentativa de iniciar a execução para um processo de instituição de um governo legítimo ou de solapar o Estado democrático de direito. Que era isto, aliás, que Jair Bolsonaro sempre defendeu a vida inteira. Não há incoerência em Jair Bolsonaro. Eu, como deputado, e seguramente o Alexis também, cansou de ver ele na tribuna defendendo o golpe de Estado, defendendo torturadores, dizendo que os seus opositores ou antagonistas políticos tinham que ser metralhados. Ele chega a propor que Fernando Henrique Cardoso fosse assassinado, então presidente na época em que ele faz esse discurso. Esta pessoa que defendia isso se torna presidente da República. E aí vão dizer que ele é um democrata, que ele defendia instituições, que tudo não passou de uma farsa. Não, ele agiu como ele disse que agiria. Ele chega a declarar como deputado claramente que, olha, nada se resolve pelo voto. Ele defende o golpe de Estado como deputado e como presidente da República ele tentou. Foi mal sucedido. As instituições brasileiras reagiram mais fortemente. Ele formou um exército de brancaleones completamente atrapalhados que tentaram fazer um complô, que no fundo tem um nome e sobrenome, golpe de Estado. É o que está previsto no Código Penal e por isso eles foram condenados. Fontaine, te entrego esse tempo colocando mais um elemento aqui, que é Eduardo Bolsonaro. Ele fica mais vulnerável depois dessa prisão de Alexandre Ramagem. Vamos rememorar a nossa apuração, né? Ele está sendo criticado ali por uma parte do próprio PL, também pelo PT, evidentemente, pela atuação nos Estados Unidos, né, que não teria protegido Alexandre Ramagem nesse momento. Eu acho que a situação dele fica cada vez mais complicada, sim. Ele está perdendo essas bases, inclusive a atuação dele nos Estados Unidos acabou sendo muito mal vista no Brasil, com a questão das taxas, as questões de agredir pessoas, né, da mesma linha ideológica, né, o Nicolas, Marcel Van Hatten, Zema, ele distribui críticas para todo mundo e num certo conforto que ele está nos Estados Unidos. Então, de fato, Eduardo Bolsonaro não está agregando. Para a direita, para unir, ele não está agregando. O termo que eu queria usar corretamente, o Cardoso, era conspiração, não era complô. Tá? Desculpe, fazendo só uma correção aqui,
que era o plano de dar um golpe, como acontecia muito na Europa. Então, crime de conspiração não existe no Brasil, mas existe na Europa e é muito sério. Mas eu acho que, só para poder deixar claro essa questão da conspiração e do complô. Quanto a Eduardo Bolsonaro, eu não sei como é que ele está lá, qual que é juridicamente, qual que é o passaporte, porque o passaporte dele, brasileiro, todos foram cancelados. Eu não sei se ele está com um documento especial, uma condição especial nos Estados Unidos. Agora, o que mostra nos Estados Unidos, e aí, como o Cardoso falou que é pitoresco, mostra que as instituições americanas são independentes. Tudo que eu gostaria que o Brasil fosse também. Então, tem que cometer um erro, tem uma coisa fora da lei, interessa se é uma pessoa que está foragida ou não, a não ser que tenha um pedido de asilo. Aí tem que se analisar isso, como está sendo solicitado. Mas as instituições funcionam. O que nós não vemos no Brasil, o que nós sentimos no Brasil, é que as instituições não estão funcionando como instituições de Estado, que elas estão sob influência do governo e que agem de forma muito questionável. E é isso que mexe no nosso sentimento de uma democracia fraca. Foi apontado pela revista Economist, uma democracia que ainda está crescendo muito, que precisa se amadurecer, porque o que nós estamos observando com todos os movimentos que aconteceram, inclusive com Alexandre de Moraes, esse conflito de interesse da esposa com contratos milionários, iaiá, e recebe mensagens e tudo mais, mostra claramente que as instituições não estão funcionando. E isso aconteceu também com aquele delegado Fábio Schor, que criou um dossiê falso e é assessor da Alexandre de Moraes. Olha como as instituições estão com problemas no Brasil. Voltando para a questão propriamente dita, Juliana, Eduardo Bolsonaro pode sim ter problemas. E ainda mais que, vamos lembrar, que tem eleições no meio do ano, né, nos Estados Unidos, não esse, mas no próximo ano, em que Trump está, todo esse caos que ele provoca, toda essa confusão que ele pronta, não é tão simples e não é tão óbvio a eleição do seu vice ou outro indicado pelos republicanos. Como é que ficará Eduardo Bolsonaro se os democratas ganharem nos Estados Unidos? Então, a situação dele não está fácil mesmo e ele não está sendo também muito bem visto, muito bem aceito, tanto pelo setor produtivo brasileiro quanto a classe política, porque ele não está ajudando, não está agregando. Né? Tanto que, inclusive, uma vez chamaram ele de camisa 10. Cardoso, o Eduardo Bolsonaro fica mais vulnerável depois dessa prisão de ramagem? Algumas observações, Ju, antes de responder mais diretamente a tua pergunta. Em primeiro lugar, complô, conspiração é exatamente o que caracteriza um golpe de Estado que iniciou a ser tentado e não se consumou, que é o crime previsto no Brasil. Não é uma questão semântica. Eles dizem a mesma coisa, o conteúdo é o mesmo. Então, portanto, houve uma tentativa de golpe de Estado através de um complô, através de uma conspiração, chame-se lá como se quiser. Iniciou-se a execução. Então, portanto, está configurada a tentativa. Segundo lugar importante, as instituições dos Estados Unidos funcionam. Nós vimos agora a imprensa dar. Caiu os Estados Unidos do ranking das democracias. O Brasil está na frente dos Estados Unidos, segundo aqueles órgãos especializados que acompanham isto. Os Estados Unidos, sob a batuta de Trump, conseguiu destruir a ideia de que era uma democracia avançada e cair, está abaixo do Brasil. Lá as instituições não estão funcionando. O ICE é a prova disso. O ICE viola direitos humanos, tem feito verdadeiras barbaridades com cidadãos dos Estados Unidos da América. Aliás, há muitos bolsonaristas lá que defendiam Trump e que pedem pelo amor de Deus para não serem deportados. Alguns que tinham condições legais de ficar. Esse ICE é uma verdadeira barbaridade que mostra que as instituições que colocam os freios e contrapesos não estão funcionando nos Estados Unidos porque Donald Trump tem uma dimensão autocrática. Uma autocrática está demolindo as instituições dos Estados Unidos da América. Esta é a verdade. Democracia está abaixo do Brasil. Vamos olhar os índices feitos pelos técnicos. Quanto a Eduardo Bolsonaro, é uma coisa grotesca o papel que ele desempenhou. Claro, ele saiu do Brasil como deputado, articulou sanções contra o seu país, contra o povo brasileiro, chegou a declarar que era preferível que o Brasil ficasse na lama do que seu pai ficasse preso. Que pessoa expressa isto desta forma, não sei, alguém do clã Bolsonaro? É uma vergonha. Como é uma vergonha tudo que ele tem feito lá nos Estados Unidos, desacreditando a democracia brasileira, conspirando, sim,
uso a palavra aqui também novamente, contra o Brasil, e o que é mais curioso dentro disso tudo, criando atritos dentro do seu próprio campo, com a dona Michele, com o Nicolas, é um destrambelhado absoluto, que é uma característica, aliás, da família. O destrambelhamento é uma característica da família. Claro, em dosagens maiores ou menores, todos do clã têm esse nível de destrambelhamento político, de desapego a qualquer situação que não seja o seu próprio umbigo e o umbigo da sua família. Então, Eduardo Bolsonaro é exatamente a síntese do que é a família Bolsonaro e do que representa os membros desta família. É claro que ele talvez seja o mais radicalizado, mas ele apresenta exatamente esse descompromisso com aquilo que ele defende quando fala de pátria. Ele é a pessoa que bate continência como seu pai bateu para Donald Trump, chamando de chefe, quando, na verdade, ele ignora que ele tem um país que efetivamente tem que ser tratado como um país soberano. Então, portanto, o papel de Eduardo Bolsonaro é simplesmente grotesco, é anedótico do ponto de vista histórico.